A Boa Semente do Dia, com Rodrigo Ferreira. O capítulo 4 do livro do Apocalipse fala a respeito do Senhor ser o Deus da história. Jesus, o Senhor da história. Mais do que isso, fala de Deus governar a história. Olha só que interessante isso. Todos nós temos uma história. O que é história? É a coleção de acontecimentos. Né? Assim como o arquipélago é uma junção de ilhas, história é uma junção de acontecimentos. Acontecimentos. Desde que você está no ventre da sua mãe, e não desde que você nasceu, não antes disso. Porque a concepção já é vida. Então, no momento que você foi concebido, e até o momento que você foi, todos os dias que você foi gerado, e até você nascer, então aconteceram coisas. E isso é história. Nem sempre foram coisas positivas, nem sempre foram coisas boas, nem sempre foram coisas que você pôde escolher ou que você pôde desejar, né? Nem sempre foram coisas que foram justas. O mundo realmente é muito injusto. O mundo que moramos, que habitamos a terra, é muito injusta. Não Deus. Deus é justo. Mas Ele é o Senhor que governa a história. Mesmo quando nós erramos, quando a gente entorta, Deus vai lá e conserta. O seu amor é demais. O seu amor nos restaura. Por isso que aquele que está em Cristo é uma nova criatura, passou o que era velho, isso que tudo se faz novo. Por isso o capítulo 18 de Jeremias, a casa do oleiro, ele fala assim: Jeremias, o que você viu lá na casa do oleiro? Ah, eu vi o oleiro trabalhando no vaso, e quando o vaso não saía como ele queria, ele se punha a trabalhar em outro. E aí o Senhor diz: assim é Israel nas minhas mãos. Durante a história, Deus vai governando, Ele não perde o cuidado e o governo da história. Por isso a gente deve dizer: Senhor, é a minha história, é a minha vida. Quando a gente vai rezar, a gente nunca pode dizer: oh Deus, por que isso aconteceu comigo? Por que você deixou? Não, a gente tem que dizer assim para Ele com humildade: Deus, olha o que aconteceu comigo. Olha, Senhor, eu fiquei doente. Olha, Senhor, o que eu amo morreu. Olha, Senhor, o que aconteceu. Olha, Senhor, eu não estou conseguindo engravidar. As mulheres que querem tanto engravidar, os homens que querem, também gerar filhos com as suas esposas e não conseguem. Talvez a esterilidade seja o seu problema hoje. Você fala: puxa, eu não consigo engravidar a minha esposa. Veja só. E aí você não pode falar: Deus, por quê? Por que eu? Por que assim? Não, diga: olha, Senhor, o que aconteceu comigo. Eu tenho essa impossibilidade. Talvez você tenha uma doença, talvez você tenha um desemprego hoje. Então diga para o Senhor: olha, Senhor, como eu estou desempregado, olha o que eu estou vivendo, olha a minha situação financeira, olha o que eu estou passando com o meu filho, né? Então às vezes você é uma pessoa tão de Deus, tão da igreja, você leva tanta gente para a igreja, mas tua família mesmo você não consegue. Então você não tem que falar para Deus por quê. Não vai te resolver, não vai te ajudar. E não que Deus se sinta ofendido com isso, viu? Mas isso faz você sofrer, porque a pergunta deixa uma lacuna. É importante fazer afirmações. Afirmações nos trazem mais alegria. Deus me ama, está comigo. Deus, olha o que eu passei, olha o que eu estou passando, olha o que está acontecendo comigo. E o Senhor é teu Pai, vai te ajudar, porque Ele está no governo da história. A história não vai ser decepcionada. A tua história não vai ser uma história de derrota, e sim uma história de vitória. Agora, você precisa entregar a tua história ao Senhor. Eu gosto de uma canção que eu compus, chama Adoradores de Deus. Ela fala assim: ao Senhor da história, louvor e glória e toda adoração. Então entregue sua história ao Senhor. Não pense que um acontecimento vai determinar toda a sua história. Eu sei que não dá para voltar lá atrás e mudar o começo, mas dá para retomar o caminho e mudar o final da história através de um meio muito eficaz, que é a conversão, a entrega a Deus, o coração rendido ao Senhor. Então, vamos lá. Não se chega ao final, não se chega à finalidade, ao objetivo, senão pelo meio. E não se chega ao meio, a não ser pelo princípio. E o grande princípio deve ser a fé. A fé deve ser o início de todas as nossas ações e acreditar que Deus é o Senhor da história. Ele está no comando de tudo. Que Deus governe a sua história, que Deus conserte a nossa história, que Deus salve a nossa história e que em todos os acontecimentos Deus possa manifestar a sua glória. Esta foi a Boa Semente do Dia para os amigos da Boa Semente.